O exitoso projeto Arte na Infância se atualiza e amplia o seu alcance. Arte na Infância Online oferece orientação, suporte presencial e virtual. Projeto cultural Arte na Infância Online. Palestra de abertura, oficina de arte, família fazendo arte, exposição de arte, este projeto na internet. Palestra de abertura. Boa tarde. Boa tarde. Quem sabe o nome do projeto? Arte na Infância. Arte na Infância. Arte? O que é arte? O que é infância? O que é infância? Infância é quando uma pessoa é criança. É criança, esse período da idade, né? E aí, pode dizer? O que é arte? É. Arte pode ser várias coisas. Dança, pinturas, teatro, são desenhos também. Alguns tipos de arte. 10. Muito bom, não é? Então, essa semana, nós vamos fazer um projeto que chama Arte na Infância. E você faz enquanto você é criança, quando você está na infância. Vamos fazer uma exposição relâmpago. Quer uma chuva? Está chovendo. E uma careta para você? Não é? Isso, passa na minha frente. Vocês acham que isso é arte? Sim. É? Gostaria de ter um desenho desse em casa, no quarto, na sala? Sim. Não é? Então, eu também acho que é arte. E tem gente dizendo que criança não faz arte. Como é que é isso? Isso é arte ou não é arte, gente? Eu acho que é. Tá? Arte na infância. Tá? Trabalho realizado por crianças igual vocês. E vocês também vão fazer trabalho assim durante essa semana. Vocês acham que isso é arte? Sim. Então nós vamos conversar sobre isso. Será que isso aqui é arte? É? Você acha que isso aqui é arte? Sim. Sim? Ó, tem muita gente dizendo que criança não faz arte. Faz sim. Arte, não é, professora? Podia estar na parede, podia estar no livro. E não está. Não está nos livros, não está na galeria, professora, não está no museu. Por que que não está? Sabe por que que não está? Porque eu, adulto, não estou deixando. Porque eu, professor, não estou deixando. O setor acadêmico, formado por galeria de arte, museu, escolas de arte, a história da arte, esse conjunto de instituições, conhecido como campo das artes, estão dizendo que criança não faz arte. Faz ou não faz? Faz! Então, professora, o que está acontecendo? Que o trabalho dele não está na galeria, não está no museu, não está no livro? Tem um problema aí. Esse problema está aí colocado no nosso livro, Arte da Infância, né, abordando essa postura do setor acadêmico do campo das artes, que exclui a criança e continua excluindo a criança, né? É uma exposição relâmpago. O desenho, ele é o rastro do nosso movimento. Se a minha mão movimentar bonito, se ela dançar bonito, o desenho fica bonito. Essa aqui não sabe para que lado que vai, é igual barata tonta. Vai para lá, vai para cá, parece como cachaça, né? A linha serve para a gente expressar diferentes sentimentos. Que recursos necessitamos para fazer um desenho ou uma pintura? Necessitamos de grafismo, mais cor, mais suporte, mais tema. São elementos gráficos, como o ponto, a linha e a cor. Necessitamos de um suporte, como uma folha de papel ou uma tela. Necessitamos de um tema ou assunto, que é a narrativa, a mensagem do autor. Esses recursos da linguagem visual, estruturados por meio da gramática visual, possibilitam a composição da obra de arte, que é a expressão da autora. Elementos da linguagem visual: ponto, linha, cor e espaço pictórico. O ponto como elemento expressivo. Ponto expressivo. Ponto na arte. Seus atributos e funções: forma, cores, hierarquia, tamanho, densidade, proporção, posição. Pontos de uma forma homogênea, pontos
em diferentes hierarquias, pontos sugerindo linhas, núcleos de pontos que chamam a atenção. Aqui falamos sobre a expressividade do ponto na linguagem visual. Elemento da linguagem visual: linha. Linha expressiva. A linha nasce como um elemento gráfico real, marcado sobre o papel como o rastro do movimento de um ponto. Os atributos da linha artística atuam em conjunto e de forma combinada. Função: as linhas são utilizadas como o contorno das figuras, como textura dando o efeito de luz e sombra, como padrões repetitivos criando áreas com diferentes texturas. Tamanho: relativo à largura e ao comprimento da linha. Textura: é a granulação da linha. Depende do material utilizado para grafar, como o lápis, giz, pincel, etc. Cor: quando colorida, além do tamanho, traçado e textura, a linha adquire também a expressividade da sua cor. Temperamento: as linhas de temperamento calmo, sinuoso, hesitante e nervoso registram os diferentes gestos expressivos do autor. Nesse vídeo, interessa-nos a linha que nasce como um rastro emocionado e expressivo. Como nascem as linhas? Quando a ponta do lápis toca a superfície do papel, ela marca um ponto. Ela realiza um pulso e deixa ali o seu rastro. Ao movimentar-se, a ponta do lápis marca uma sequência de infinitos pontos, marca um rastro, e percebemos esse rastro como uma linha. Linhas emocionadas, linhas expressivas, sinuosas. Então, nós temos aqui diferentes expressões: calmo, sinuosidade e dança, hesitação, nervosismo. As formas das linhas que vão do ponto A até o ponto B nos dão noções de distância e do percurso realizado no tempo com velocidades constantes ou variadas. Esses caminhos, essas velocidades, essas mudanças de direção constituem em si uma narrativa. E esta narrativa expressa o quê? Expressa os episódios, os eventos ocorridos durante esse percurso. Expressa emoção, tranquilidade, hesitação ou um nervosismo durante esse movimento. As narrativas dessa linha, as histórias que essa linha nos conta, no espaço e no tempo, traduzem os diferentes temperamentos gestuais do seu autor, do artista. A linha traz em si a ideia de tempo. Seus movimentos e percursos narrativos contam histórias. Essas expressividades, articuladas por meio da gramática visual, configuram sentidos e estruturam o discurso na composição da obra de arte. Esses recursos servem para a nossa expressão no desenho, na pintura. Falamos do ponto e da linha. Vamos falar da cor. Cor expressiva. Como utilizamos a cor na linguagem visual? Para nos expressarmos por meio do desenho ou da pintura, utilizamos os seguintes atributos da cor. Utilizamos os temperamentos das cores para expressar sentimentos como agitação, calma, vibração, alegria, tristeza e outros tantos. Utilizamos as harmonias na combinação entre as diferentes cores. Utilizamos os contrastes para dar ênfase e destacar um assunto ou um detalhe na obra. Utilizamos o equilíbrio na composição da obra de arte ao perceber o peso das cores. Utilizamos a profundidade ou a distância por meio de cores que se aproximam ou se afastam do observador. A mistura entre as cores primárias resultam em cores secundárias e terciárias, formando os demais matizes, ou as 12 cores puras do círculo das cores. Primárias, secundárias e terciárias, vívidas e luminosas. Cores primárias, falsas e verdadeiras.
Cores primárias são as cores que não podem ser obtidas pela mistura de outras cores. Tradicionalmente, ensina-se que as cores primárias são azul, vermelho e amarelo. Porém, misturando-se o magenta com o ciano, se obtém o azul. E misturando-se o magenta com o amarelo, se obtém o vermelho. Portanto, o vermelho e o azul não são cores primárias. Misturando-se o amarelo com o ciano, se obtém verde. Portanto, as verdadeiras cores primárias são ciano, magenta e amarelo. CMY. Cores secundárias são as cores azul, vermelho e verde, obtidas pela mistura entre cores primárias. Cores terciárias são as 6 cores obtidas pela mistura entre uma cor primária e uma cor secundária. Valor. Os valores são preto, cinzas, branco. Esses valores são acromáticos. Matiz mais valor igual tons. Alta e baixa saturação. Harmonias cromáticas. Harmonias monocromáticas, análogas, opostas, opostas divididas, opostas, 2 a 2, tríade. Harmonias cromáticas são relações psicologicamente percebidas com diferentes temperamentos e expressividades. Esses esquemas ou harmonias se fazem por meio de determinados intervalos entre as diferentes posições das cores e seus tons no círculo das cores. Percepção de temperamento. Cores quentes, agitadas, cores frias, calmas, cores mornas, mutantes. ênfase em um detalhe. A teoria da cor utiliza os termos quente e fria para se referir às distintas regiões do círculo das cores. Porém, neste caso, os termos quente e fria não se referem à temperatura física, mas ao temperamento da cor percebido por nós. Para se referir aos temperamentos das cores, eu tenho usado os termos temperamento agitado para as cores quentes, temperamento calmo para as cores frias, e proponho o termo temperamento mutante para as cores mornas, categoria esta proposta por mim. Obras com cores quentes, vermelhos, laranjas e amarelos, nos parecem agitadas, barulhentas, cheias de energia e vigor. Lembram-nos o sol, fogo. Ao contrário, obras com cores frias, azuis e verdes, nos parecem calmas, frescas, silenciosas, delicadas e nos lembram água, vegetação, o céu. Temperamento e detalhe contrastante. Utiliza-se do contraste entre cor quente e cor fria da seguinte forma: a cor predominante, neste caso cores quentes, ocupa uma área maior, enquanto uma cor oposta, neste caso o verde, coloca em evidência e dá ênfase a um pequeno detalhe. A cor predominante, neste caso cores frias, ocupa uma área maior, enquanto uma cor oposta, neste caso o vermelho, coloca em evidência e dá ênfase a um pequeno detalhe. Percepção de peso, cores pesadas, cores leves. Cores e valores de tonalidades claras são percebidas como sendo leves, enquanto cores e valores de tonalidades escuras são percebidas como sendo pesadas. Estas percepções de peso nos possibilitam balancear ou equilibrar visualmente a composição da obra de arte. O laranja escuro pesa mais do que o azul claro. O marrom pesa mais do que o amarelo. O preto pesa mais do que o branco. Percepção de distância: perto, longe, profundidade, perspectiva. Percebemos as cores escuras e com baixa saturação como se estivessem longe de nós, enquanto as cores claras e com alta saturação são percebidas como se estivessem perto de nós. Cor e composição. Atributos da cor no espaço pictórico. Expressividade cromática e percepções.
Percebemos nas cores atributos como temperamento, saturação, ênfase, peso, distância, profundidade. Esses atributos percebidos no espaço pictórico são utilizados na composição da obra de arte. Assim, a cor nos serve como elemento expressivo na linguagem visual. Falamos do ponto, da linha, da cor. Vamos falar do espaço pictórico. O espaço pictórico é definido pela dimensão total da imagem pictórica registrada sobre o suporte. É a área onde se estabelecem as relações entre os elementos, de acordo com a gramática visual definida pelos princípios. As experiências vivenciadas no mundo físico pelo observador influenciam na sua percepção da imagem, envolvendo as dimensões físicas, peso, equilíbrio, tempo e espaço, o que resulta na composição da imagem e na obra de arte. Espaço pictórico, percepção de peso. Dois círculos idênticos, mas um representa uma bolha de sabão. É porque um tá caindo e o outro tá levantando. Isso. Qual que é a bolha de sabão? Aquela de cima. De cima, né? Ela é mais leve, ela flutua. Então, veja só, quando eu ponho esse desenho aqui na parede, você já considera que o mais pesado está para baixo e o mais leve flutua, está para cima. Então, na sua percepção, você já organiza esse espaço com relação à força da gravidade, que puxa as coisas pesadas para baixo, né? Espaço pictórico, percepção de equilíbrio. Utilizamos o equilíbrio na composição da obra de arte ao perceber o peso das cores. Cores pesadas, cores leves. Estas percepções de peso nos possibilitam balancear ou equilibrar visualmente a composição da obra de arte. Visualmente percebemos o equilíbrio físico. Em busca do menor esforço e do conforto físico, equilibramos o peso balanceando a composição da imagem no espaço pictórico. Como você colocaria este desenho na sua parede? Na posição A, B, C ou D? Eu vou ir assim, assim. Qual é o jeito certo, hein? Assim? Não! Sim. Assim? Não! Assim? Sim! Isso. Senão fica de cabeça para baixo. Porque desse jeito ele tem um eixo aqui, olha. Desse lado, é igual lá de cá, ele está balanceado, ele equilibra com a simetria. Igual nosso corpo, igual uma árvore, igual uma fumaça, um sólido. E as crianças mais novinhas escolhem isso. Os mais idosos escolhem isso. Porque também tem um peso aqui e tem uma simetria. Assim, praticamente ninguém escolhe. Por quê? Porque o desenho vai fazer assim para equilibrar. Ou então, ele vai fazer assim para equilibrar. Então ele busca uma situação de conforto. Isso por quê? Por causa da força da gravidade, que vai dar essa ideia, né, de equilíbrio. Espaço pictórico, percepção de tempo. Dependendo da posição da figura no espaço pictórico, ela nos dá ideia de futuro, presente ou passado. É nesse ou nesse? Quem que já tem passado? Aqui já aconteceu, já tem ideia de passado. Já ficou ali para trás. Então, dependendo da posição onde eu coloco isso, eu tenho também uma ideia de presente e futuro, do nosso deslocamento. Isso está onde, gente? No espaço pictórico. Espaço pictórico, percepção de espaço. Imagem real, imagem virtual, imagem percebida. O espaço pictórico real pode ser expandido, criando assim o espaço pictórico virtual. O espaço pictórico real é a área total da imagem registrada sobre o suporte. O espaço pictórico virtual é percebido para além da área total da imagem
registrada sobre o suporte e decorre do conhecimento prévio de figuras parcialmente representadas nas bordas do espaço pictórico real e criando o espaço pictórico virtual. O que vocês estão vendo nesse desenho? Um carro. O que mais? Uma nuvem. Duas árvores. Sol. E um sol. E o céu. E um carro. Né? Pera lá, vocês estão vendo duas árvores? Sim. Meia árvore. Meia árvore na matemática dá quanto? Uma. Mas vocês estão vendo duas. Só que ele tá só Mas metade do desenho. A sua imaginação completa aqui, porque você já conhece uma árvore. Então, veja só, essa imagem, ela sugere que ela cresce para cá, que ela continua para cá, que ela continua para cá, que ela continua para cima. E aí, vocês percebem essa parte em volta dela, que é o espaço psicológico. Olha só, vocês completaram essa árvore e falaram duas árvores, vocês falaram um sol, né? Vocês não falaram meio sol, uma nuvem, aí completa. Então, essa aqui é a imagem real. Essa aqui é a imagem da sua imaginação. É duas nuvens. Então, vocês viram no final uma imagem desse tipo assim. Agora, essa imagem aqui é mais interessante, sabe por quê? Porque ela sugere que continua. E aí ela fala assim com você, oh, me ajuda, me completa. E você completa com a sua percepção, com a sua imaginação. Observa-se que o significado de uma figura se altera dependendo da sua posição no espaço pictórico, da colocação deste espaço pictórico no mundo físico e das vivências do observador relativas à força da gravidade. A percepção destes diferentes significados expressivos nos permite entender o espaço pictórico como elemento da linguagem visual. Gostaram do vídeo? Beleza! Encerrar? Não. Quem está a fim de desenhar? Eu. Beleza, amanhã nós vamos começar a desenhar. Obrigado a vocês e parabéns para vocês, né? Parabéns para vocês por essa arte. Oficina de arte. O desenho, ele é o rastro do nosso movimento. Então hoje nós vamos ver como o nosso corpo movimenta. Se o movimento for bonito, o desenho fica bonito, né? E como que o nosso corpo movimenta? Nós vamos fazer o exercício de ombro, cotovelo, punho e depois dedo. Segurar o lápis bem em pé para esse movimento e nós vamos fazer um movimento primeiro de ombro, com o lápis em pé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Depois voltando, aí nós vamos voltar no outro sentido. 1, 2, rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É o ombro, né? Tá bom. E agora? Cotovelo. O cotovelo é igual uma porta. Abre, fecha. Então vai ser assim, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Longe, longe. Longe, longe. E o cotovelo abre, fecha. 1, 2, 3, 4. Eles vão apoiar a mão sobre o papel e fazer esse movimento para cima, para baixo, para cima, para baixo. Vai fazer isso. Usar uma linha. Regulação do braço. Dobra e desdobra, igual um joelho. Ó, 90 graus, desdobra, retinho. Dobra, desdobra, desdobra. Ok? E... olha, esse lápis está apontando nessa direção, né? Então você faz nessa direção. Vai, longe de perto. Isso, agora seu dedo está dobrando e desdobrando, tá vendo? Continua assim. Escorregou, vibrou, escorregou, vibrou, escorregou, vibrou, né? Escorregou, vibrou, escorregou, vibrou, escorregou, vibrou. Sobe, vibra, desce, vibra, vem. Várias linhas, olha.
Aqui em cima, entre uma linha e outra, vem zigue-zague, 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 zigue-zague. De novo, outra linha entre as duas linhas, sem saltar espaço, até preencher toda a folha, mantendo o mesmo padrão de movimento. Deixa a mão movimentar. O que interessa é o movimento da mão. Tic-tac, 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 tic-tac. Um movimento e uma vibração e um movimento, de novo. Chute, vibra, chute. Chute, pausa, vibra, chute. Chute, pausa, vibra, pausa, chute. Vibra, pulso. Pulso, vibra e pulso. Então, nós vamos fazer um L que repete, ó. L, 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 sem tirar o lápis até no final. De novo. L, 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 né? L, 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 L. Deixa a mão balançar. Deixa a mão correr. Tic-tac, 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 né? Aí, Vitor, você fez um trabalho bonito. Aí. Ô, Gustavo, o que esse pessoal tá rindo, hein? Ó, o Gustavo ficou bravo, hein? O Gustavo agora ficou bravo. Você tá sendo filmado. Beleza? Aí, bonitão, cara. Como é que é o seu nome? Luiz Gustavo Teixeira. Luiz Gustavo Teixeira. Eu achei mais legal esse treino. Curtição da Nossa, tem muita gente gostando disso. O projeto Arte na Infância promove a expressão artística da infância. Criança faz arte? Onde estão as artes das crianças? Incentivada e reconhecida como produtora de cultura, a criança toma consciência do seu valor. Expressão é condição de cidadania. Crianças fazendo arte. A arte é muito legal porque você aprende a desenhar para a nossa criatividade. Quando eu era criança eu rabiscava, mas agora eu estou aprendendo. E a minha aula preferida é arte. O projeto da arte na infância, eu sempre quis ser uma desenhadora, mas só que aí eu vou aprendendo, aí depois eu vou fazer um desenho bonito. Eu vou ser uma artista. É muito legal achar que a pessoa é uma artista e eu acho que eu também sou uma artista. Arte na Infância, pra mim, foi o melhor programa que eu já tive na minha vida, porque eu aprendi sobre a arte, eu reconheci, por isso que aqueles artistas gostam de pintar, por isso aí eu aprendi muitas coisas boas, que a gente tem que começar a usar mais nossa imaginação, porque quando a gente estamos crianças, nós temos que usar nossa imaginação, usar a inteligência, porque nós estamos crianças, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para brigar, mas nós temos um momento para tudo, para brincar, para estudar, mas esse momento que eu estou tendo agora de pintar, reconhecer o que é cor, conhecer o que é arte, eu amei muito esse programa, muito obrigado. Elias, Gisele, André, muito obrigado. E eu agradeço por vocês terem recebido nós, amor e carinho, ter ensinado com todo aquele carinho, toda a paciência, ensinou a gente. Então, pra mim, isso foi o melhor programa que eu já tive em toda a minha vida, em todos os tempos que eu estudei na escola. E esse programa traz mais inspiração pra gente, que parece que vai tirando tudo aquilo aqueles dons mortos que tá dentro da gente, que a gente deixou enterrado. Os dons que, vamos supor, de artista, de pintar. Então, meu dom, se for de pintar, eu acho que ele já foi desenterrado, porque foi o melhor programa que eu já tive. Muito obrigado por vocês terem nos recebido. Família fazendo arte.
Diálogos intergeracionais em que avós, netos, pais, filhos compartilham suas vivências criativas. Eu achei que ele tem que aprender ainda muito, porque ele desenha muito mal. Mas ele aprendeu muita coisa. Vou aprender. Eu só não vou ainda, vou aprender. Quão rico esse momento é valorizar a arte desde a infância e levar isso até a fase adulta. Expor nossa arte, expor aquilo que estava adormecido dentro da gente. Ficou muito interessante. Agora falta fazer uma bela de uma exposição. Olha esse, meu, foi esse aqui. Olha meu é esse aqui, ó. Foi esse aqui. Exposição de arte. Exposição. Expor é se expressar ao outro. Por meio da linguagem visual, eu me expresso e comunico. Na exposição, a minha expressão artística vai em busca do outro que, ao apreciá-la, consuma o nosso encontro. Já não estou sozinho. Eu aprendi sobre as cores, sobre a arte e adorei saber que os trabalhos farão parte de uma exposição. Bastante coisas a gente viu, não foi? Eu estou encantada, viu, Elias? Porque é uma reflexão mesmo que bate profundamente mesmo da gente pensar assim, o que estamos fazendo com a infância? Como está sendo realmente a escola que não está dando esse espaço de expressão, de liberdade, de sentimento, de vivenciar com as cores, os movimentos, as linhas, os traços? Eu estou encantada. Que isso possa dar realmente uma sacudida na gente e levarmos para o nosso dia a dia dentro da escola. É uma maravilha. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Arte professor. na Infância. E aí eu trouxe eles justamente para eles verem que o trabalho deles tem uma função, tem um valor, pode ser respeitado como uma obra. Então, professor, você tocou numa questão muito importante, de ser reconhecida, de ser respeitada. É fantástico, assim, musicada. Estou muito feliz de ter trazido eles aqui. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo no Facebook da visitação, tá? Vamos ouvir o professor, ele está ao vivo aqui no Facebook, Projeto Arteiro Artista. É interessante pela forma como é abordado a arte, de que maneira e como traz uma maneira de respeitar aquilo que a criança faz de uma forma tão verdadeira e tão potente quanto é esse projeto. É a primeira vez que a gente vê obra de criança sendo valorizada como ela deveria ser valorizada. Gostei da didática do projeto, que é muito bacana, a forma como ele foi conduzido, a forma como ele foi proposto e a finalização dele, né, que foi bacana, que é a exposição, que é exatamente o que gratifica o artista, é estar exposto, é se colocar no mundo. E esse projeto está fazendo isso com as crianças pela primeira vez que eu vi.
Se não expor, não consuma a expressão. Né? É isso? Exatamente. Torna o trabalho das crianças uma coisa pública, acessível e com a qualidade fantástica que está esses trabalhos aqui. Iedo Coelho dos Santos. Muito obrigado, professor. Este projeto na internet e didaticamente apresenta os recursos da linguagem visual utilizados e desenvolvidos nas oficinas do projeto Arte na Infância desde 1999. Mostram como tais didáticas resultaram em expressivas obras de arte. Por meio de exposições itinerantes, sites e redes sociais, este projeto conquista novos espaços, dá visibilidade à expressão da criança e a promove como protagonista cultural. Kit Cultural. Referência no ensino de arte, memória da vida escolar. Arte na Infância, onde a gente aborda nesse livro aqui as questões conceituais, né, e teóricas dessa nossa experiência. Por que essa criança não está nos livros, nos parâmetros curriculares arte? Você tem lá um enfoque sobre o ensino da arte, da história da arte para adultos. Mas você não tem lá um desenho de criança. Por que ele não tem? É muito legal achar que a pessoa é uma artista e eu acho que eu também sou um artista. Projeto Cultural Arte na Infância Online. Entendemos que o exercício da expressão é direito cultural e forma cidadãos desde a infância.